Fala galera da Boa Alimentação, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Douglas e na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre como preencher uma DRE da Boali. Falar de DRE é algo que todo mundo já fica um pouco até nervoso, como é que eu preencho, como é que eu faço, isso é complicado e hoje vamos tentar simplificar ao máximo e ensinar vocês, gestores franqueados, a preencher corretamente a nossa DRE. A nossa planilha de DRE, ela está disponível no nosso Google Drive e você também pode solicitar para mim ou para qualquer um dos nossos consultores. E ela é uma planilha já preenchida dentro do nosso modelo de negócio, baseado nos nossos custos, na nossa operação, tá? E ela já vem com várias fórmulas e personalizada, justamente para simplificar a sua vida. Então, por que ter uma DRE padrão da Boari? Para que a análise seja mais fácil quando nós e os consultores pudermos pegar a sua DRE e fazer uma análise para você. Então, tendo uma DRE padrão, fica muito mais fácil o entendimento para toda a nossa rede de lojas, tá bom? Então, vou abrir aqui para vocês uma parte do nosso treinamento inicial dos franqueados e lá dentro a gente tem um módulo de DRE que eu vou gravar hoje essa aula para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vou abrir a apresentação aqui para vocês. Então, dentro do nosso treinamento inicial de franqueados, a gente vem aqui dentro de gestão, né? E aqui dentro a gente vai ter todos os tópicos aí que nós trabalhamos com os nossos franqueados que estão ingressando na nossa rede. Hoje nós vamos falar especificamente sobre DRE. Então vamos lá, o que é essa famosa DRE? Né? A DRE significa demonstrativo de resultados no exercício e nada mais é do que um resumo financeiro dos resultados operacionais e não operacionais de uma empresa. Esse controle ajuda o gestor na tomada de decisões. Então, o que eu sempre falo aqui neste momento? A DRE ela é como se fosse um exame de sangue. Pois é, sabe quando você vai no médico e está com algum problema e você explica para o seu médico, qual é a primeira coisa que ele faz? Te solicita um exame de sangue. Para quê? Para que ele possa enxergar, baseado em evidências, possíveis problemas ou possíveis alterações para te ajudar no seu diagnóstico. A DRE é exatamente este mesmo motivo. Então, a gente vai fazer, através da DRE, uma análise de toda a saúde financeira da nossa operação para que o gestor possa tomar as suas decisões. A DRE ela é uma análise em regime de competência. O que é isso? Competência significa o que está acontecendo naquele mês, naquele momento específico, tá? Então, você vai preencher aqui com todos os gastos, todos os custos realizados durante um determinado período, que no nosso caso é um mês. Quando a gente completa aí um ano, a gente consegue fazer uma análise anual, né, da saúde financeira da nossa operação. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai estar trabalhando mês a mês. Então, é muito importante que toda a operação tenham as suas DREs preenchidas, porque sem DRE eu posso dizer que o gestor ele fica meio que navegando às cegas. Então, é muito importante esse preenchimento. Então, bora lá. Então, entendendo o que seria essa DRE, a gente vai entender um pouco do que seria o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio ele é um indicador utilizado para a gente mensurar o limite entre o lucro e o prejuízo de uma empresa. Então, seria exatamente o valor que você precisa faturar na sua operação para que você empate. Né? E cada operação tem o seu ponto de equilíbrio. Por quê? O ponto de equilíbrio é baseado nos seus custos operacionais, nos seus custos de pessoas. Então, cada unidade vai ter o seu ponto de equilíbrio e é muito importante que você, gestor, saiba qual o seu ponto de equilíbrio, porque, obviamente, a nossa missão é ultrapassar e muito esse ponto de equilíbrio. Mas é importante saber qual o mínimo, né, de eficiência operacional que eu preciso ter para sobreviver mês a mês dentro daquela operação, tá? Então, isso você vai saber individualmente aí baseado no seu modelo de negócio. E aí, entendendo um pouquinho dos custos que nós vamos ver na DRE, nós temos aí os custos fixos e os variáveis. Os fixos, como o próprio nome diz, independente do quanto você venda, ele vai se manter o mesmo. Um bom exemplo aqui seria o seu custo de ocupação, o seu aluguel, por exemplo. Né? Independente do quanto você venda, você vai ter o mesmo custo de ocupação. A não ser que você tenha alguma negociação especial baseada num percentual do seu faturamento. Mas isso é muito raro, né? E geralmente o custo de aluguel é um custo fixo. Então, quanto
mais você vender, teoricamente, mais você dilui o seu custo de ocupação em percentual, tá? Então, é muito importante aqui saber o quanto é, né, o que é um custo fixo e quais são os custos fixos que a sua operação tem. E aí, os custos variáveis, como o próprio nome também já diz, eles vão variar segundo o volume das suas vendas. Um bom exemplo disso são os custos de produtos, né? Então, conforme você venda mais, você vai comprar mais mercadorias. O grande segredo aqui é pensar no percentual. Então, a gente tem como média de CMV da Boali a média de 30%. Então, dependente do quanto você venda, o ideal é que a sua operação se mantenha aí nos 30%, mas o valor vai aumentar dependendo da sua venda, ok? E aí, vamos começar então a nossa análise. A primeira coisa, né? Então a DRE ela já é personalizada. Aqui eu peguei um exemplo, tá? É uma loja fictícia que nós criamos aqui somente para exemplificar para vocês. Então vamos imaginar aqui essa loja em janeiro de 2020, né? E o que a gente tem que começar fazendo DRE? Primeira coisa, extrair os números de faturamento do sistema. Então eu preciso saber quanto eu vendi em cada canal. O que seriam esses canais? Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, os cartões de refeições, quanto que eu vendi no delivery próprio da Boali ou na plataforma do iFood, tá? Então esses números você vai extrair dentro do Links Deguste, tá? E também das plataformas de aplicativo. E aí você vai preencher o quanto você vendeu em cada categoria. Com isso você vai ter o seu faturamento bruto, ou seja, quanto você faturou naquele mês. A planilha já vai calcular automaticamente seu faturamento bruto assim que você preencher as categorias de venda aqui, beleza? E aí, vamos descer um pouco. Essa parte de total de despesas fixas e despesas variáveis vai ser calculado quando você terminar de preencher toda a DRE, tá? Mas o próximo passo é preenchermos ali o CPV. Né? O CPV são as compras do período. Né? Nós temos aí dois principais fornecedores, um é o Hortifruti, que ele é regionalizado para cada operação, e segundo a Platilog, que é nosso operador logístico, tá? E aí, bebidas, quando geralmente a água é comprada localmente também, então o gasto que você teve com isso mensal você vai preencher aqui, tá? E outros significa aí se você teve em alguma emergência, precisou comprar alguma coisa num mercado, num atacado, né? E aí você também coloca aqui. Como que a gente acha esses números, Douglas? Basta, né, a gente pegar, por exemplo, no Hortifruti, todos os pedidos que nós realizamos durante o mês que nós estamos preenchendo. Então, tá? Aqui está um detalhe importante. Lembra que eu falei que a DRE é um regime de competência? Então, eu não coloco quando eu paguei o boleto. Tá? Aqui não é, desde quando eu paguei eu vou preencher. Não. Aqui eu preencho quando eu pedi. Tá? O pagamento é um outro análise que não é a DRE, que é a análise de fluxo de caixa. Lá você vê o quanto você pagou e o quanto você recebeu durante um período. Mas isso é um tema para outra aula. Então aqui a gente preenche o pedido feito. Então quantos pedidos você fez na Platilog, por exemplo, no mês de janeiro, você vai somar essas notas e colocar aqui, tá bom? Próximo passo, a gente entra aqui um pouquinho mais abaixo em despesas da franqueadora. Aqui já é calculado automaticamente baseado no seu faturamento bruto, tá? Então, a taxa de royalties é 6% e a taxa de fundo de marketing é 3%. Então, aqui já automaticamente é calculado pela planilha o quanto você vai ter de pagar de royalties e marketing pelo faturamento que você teve em janeiro de 2020, por exemplo. Tá? Mais abaixo, nós temos as taxas operacionais de cartões. Tá? Então, o que seria isso? Aqui também já é calculado automaticamente as taxas das operadoras de cartões. Então, para crédito, para débito, para ticket e refeições e o percentual também da comissão do iFood. Então, conforme você preencher as categorias lá em cima, ele já vai calcular automaticamente aqui embaixo, né, descontar o quanto você pagou de taxas pelos cartões e aplicativos, tá? Mais abaixo nós temos tributos, né? Então, praticamente todas as nossas lojas operam no regime do Simples Nacional, tá? E aqui está um exemplo de uma alíquota baseada no faturamento dessa loja que estaria em 10,5%, tá? Cada loja você precisa consultar, obviamente, com o seu contador, tá? E também dentro da tabela do Simples Nacional, porque o Simples, baseado no seu faturamento, ele tem as alíquotas. Então, se for uma alíquota diferente, basta você preencher o valor ali
percentual, que ele já vai calcular quanto você deverá pagar de imposto para o Simples Nacional dentro do período que, nesse caso, nós estamos analisando, é em janeiro de 2020, tá bom? Mais abaixo nós entramos nas despesas fixas, né? Então a primeira delas é a despesa ocupacional, o famoso CTO. É para vocês saberem, quando nós falamos em CTO, CTO significa custo total da ocupação, né? Então ele geralmente é representado pelo aluguel, pelo condomínio, IPTU, fundo de propaganda e água e energia elétrica, tá? Então quando a gente falar de CTO, a gente está falando de quanto custa para você, né, estar naquele local, para você operar naquele local. Se você, obviamente, não estiver dentro de um shopping, você não vai precisar preencher aqui o fundo de propaganda. Para preenchimento é simples, basta você pegar o boleto, né, ou a negociação, conforme você tem aí, seja por depósito, etc., com o seu locatário, e aí você preencher qual o valor do aluguel, qual o valor do condomínio, de IPTU, né, e as contas, tanto de água e energia, que você teve aí no mês, tá? Então, basta pegar esses boletos e preencher aqui na DRE. Mais abaixo a gente entra em folha de pagamento. Então, a gente vai estar falando aqui do salário, do custo de pessoas que nós temos para a nossa operação. Para salários, basta calcular a soma de todos os olerites, que é quanto você pagou de salário, tá? Prolabore. Se você é um franqueado operador, né, você pode optar ou não por ter um prolabore. Prolabore significa pelo trabalho. Então, se você se considera um funcionário da sua operação, né, e quer se remunerar por isso, né, então você vai definir aí qual prolabore você quer ter, né? Obviamente, aí é uma questão pessoal de cada empresário. Você vai preencher e definir qual vai ser o seu salário. Abaixo nós temos aí a parte de premiação, então altamente recomendado que você estipule metas para a sua loja e aí então você faça uma premiação financeira pelo atingimento dessas metas. Então você coloca aqui qual foi o valor. Mais abaixo nós temos aí o vale alimentação e o vale transporte, né? Basta você calcular as guias de pagamento tanto do vale transporte e do vale alimentação para toda a sua operação. Uma dica aqui é, se você estiver cadastrado aí, por exemplo, em algum site, né, para esses benefícios, você cadastra todos os seus funcionários, faz o pagamento em um boleto único e aí é até mais fácil para você preencher a sua DRE e muito mais seguro também para a sua operação, tá? Se tiverem mais dúvidas, podem entrar depois em contato conosco. E aí, embaixo a parte de encargos, que é o FGTF, GPS, as DARFs, né? Você pode extrair esse número diretamente da contabilidade. Tá? Assim como os outros impostos, a contabilidade vai fornecer para você, dentro de um portal ou por e-mail, as guias para o seu pagamento. Então, você vai pegar essas guias e aí você vai preencher aqui, tá? Quanto que você gastou aí, quanto foi pago de impostos. E aí você tem o seu custo fechado aí de pessoas, a sua folha de pagamento, tá bom? Que nesse caso aqui representou 15,9%. Mais abaixo, para você continuar preenchendo dentro da parte de custos fixos, nós temos as despesas administrativas. O que seriam isso? São os custos de administração da nossa empresa. Tá? Então, o que é representado pelo nosso sistema, o software Deguste, pelo aplicativo Boali, ao seu plano de internet e telefone e a sua contabilidade. São esses custos que você tem para administrar o seu negócio. Então, basta pegar os boletos referentes a esses operadores e preenchê-los aqui na DRE, ok? Mais embaixo, nós entramos em despesas operacionais, ou seja, todos os custos para operar a nossa empresa. E esses custos geralmente são categorizados pela reposição de utensílios, né? Se você precisou comprar algum eletrodoméstico, algum equipamento para a cozinha, se você precisou comprar uniformes, né? Se você teve alguma manutenção, algum conserto de equipamento, e também os custos de entrega do nosso aplicativo próprio. Nosso aplicativo próprio tem uma plataforma, né? E aí você vai ter regionalmente aí a sua entregadora, a sua operadora de entregas, e aí ela vai gerar um custo por cada entrega que você realizar. Esse é um custo para operar o delivery, então ele vai estar aqui. Geralmente vai ser através de um boleto que você vai receber o valor a ser pago para essa operadora, então basta você colocar aí este boleto também. Mais abaixo nós temos aqui a área de marketing e campanhas. Então, você vai preencher aqui todos os investimentos que vocês tiveram em mídias sociais,
né? Se você realizou voucher, se você fez impressão de folhetos, você vai ver aí e colocar aqui dentro dessa parte de vouchers, anúncios, materiais, tá? Uma coisa importante é vouchers de aplicativos. Toda vez que nós habilitamos vouchers de desconto para os aplicativos, né, isso é considerado uma ação de marketing, porque você está entrando numa categoria de promoções, você está dando um desconto para atrair novos clientes. Então, é importante que você preencha aqui quanto você investiu em vouchers nos aplicativos para divulgar a sua operação. Como você encontra isso? Dentro do portal do aplicativo, na área do financeiro, você vai acessar lá, né, se for você estiver dentro do iFood, você vai na parte financeiro, a parte de comissões lá, na parte de repasses, né? E você clicando lá, você tem acesso a quanto você investiu durante aquele mês em vouchers, tá? E aí você preenche aqui. Qualquer outro material, evento que você realizou, é importante contabilizar para colocar aqui na sua operação. E aí mais abaixo nós temos as despesas financeiras, ou seja, todos os custos relacionados às finanças, para a manutenção e controle de finanças da sua loja. Então, a mensalidade da sua conta bancária, as mensalidades das máquinas de cartão, geralmente será aqui entre 60 ou 30 reais por conta do número lógico dos vale alimentação, porque da Links já está incluso dentro do pacote Links lá com os valores, ok? Então, aqui também, se você teve algum juro sobre atraso de algum pagamento, alguma multa, você vai preencher aqui durante o mês, tá? Para você poder fazer uma análise futura de tudo que está acontecendo. E aí, por último, né, as nossas últimas linhas da DRE, a gente já tem aqui um cálculo automático de resultado líquido, se ele for positivo ou se ele for negativo. No nosso exemplo aqui, nós temos um resultado positivo de R$ 17.000, que significa que representa 13,7%. Então, a planilha já vai calcular automaticamente baseado nas informações que você preencheu, tá? E aí, mais abaixo, nós colocamos os gastos não operacionais. O que seria isso? Tudo aquilo que você teve que pagar que não é relacionado a manter a sua operação rodando, ele é considerado um gasto não operacional. Por exemplo, um pagamento de reforma ou de uma obra, né, ou se você está pagando ainda o investimento que você fez na sua loja. Por que ele não entra nas linhas de cima? Porque ele é considerado um investimento a longo prazo. Quando a gente faz uma reforma ou constrói uma loja, a gente está falando aí de um investimento de pelo menos 5 anos. Então ele não é relacionado ele não afetou a operação daquele mês. Ele vai ser diluído aí no seu payback de 5 anos e a gente pode falar mais sobre esse tema lá na frente. Mas isso é considerado um custo não operacional, então ele vai abaixo do resultado operacional. A função da nossa DRE aqui no lucro líquido é ter um resultado operacional, tá bom? E aí, caso teve isso, a gente pode entender aí qual foi o seu lucro líquido ajustado, se você usou aí dentro do seu percentual de resultado do mês para pagar esse investimento que você fez, tá bom? E aí, por último, na DRE, nós temos o nosso cálculo de CMV. O que seria isso? E qual a diferença disso para o CPV? O CMV significa custo de mercadoria vendida. Então, aqui a gente vai um pouco mais profundo para entender quanto foi a nossa eficiência em compras, né, e manutenção do nosso estoque. Quando a gente falou lá em cima de CPV, significa quanto que a gente comprou no período. Aqui eu estou entendendo a relação de compra e vendas. Então, para isso, eu preciso calcular o estoque. Para eu saber o valor do meu CMV ajustado, eu preciso adicionar o valor do estoque inicial e o estoque final mais as compras, né? Então eu coloco estoque inicial mais compras do período menos estoque final e eu tenho aí o meu CMV. Por que essa conta? Porque sempre que você começar um mês, você vai começar com um estoque. E esse estoque ele entra como um custo de mercadorias para você operar, né? As compras que você realizou no mês e aí menos o estoque final, porque o estoque final ele é contado no último dia do mês e ele vai entrar como estoque inicial do próximo mês. Então, você desconta porque essa mercadoria do estoque final vai ser utilizada para o próximo mês. Então, se vocês se lembrarem, a gente teve nessa operação um CPV de 30,3% de custo de produtos. Quando a gente bota aqui na planilha o nosso estoque inicial e o final, a gente cai para um CMV de 29,5%, porque a gente calculou estoque. Para a gente fazer esse cálculo,
nós temos outra planilha, que é a planilha de contagem de estoque. Para a gente realizá-la, nós fazemos a contagem de todos os itens da nossa loja. Também a gente explica em outros manuais como é que é feito isso, mas basta você contar os itens e colocar na planilha. A planilha automaticamente vai te dizer em reais, em valores, quanto você tem em estoque. E aí você preenche aqui na DRE, tá bom? E aí você tem um resultado um pouco mais preciso aí de quanto foi a sua eficiência na compra e venda de produtos, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Esse é um tema muito importante, porque a DRE vai ajudar você, gestor, a ter um controle mais efetivo da sua operação e te ajudar a cortar gastos, a entender onde você pode estar perdendo dinheiro. Então, ela vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, trazendo mais eficiência através de uma análise. Nós, consultores da Boali, vamos agora nos dispor a fazer essa análise de DRE junto com vocês franqueados. Então, é muito importante o preenchimento correto dessas informações e quanto mais meses nós tivermos, melhor será a nossa análise pela eficiência operacional da sua unidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou deixar nos comentários ou ligar para a gente, que será um prazer tirar e resolver essas dúvidas com vocês, tá bom? Muito obrigado pela aula de hoje, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima aula, pessoal. Valeu, até mais!